Que alegria grande estar com vocês, irmãos, celebrando aí esse ano centenário da igreja, templo remodelado, graças a Deus por essa bênção, voltar a esta amada igreja depois de tanto tempo. Muitas saudades do reverendo Jorge, saudoso que está desfrutando da presença do nosso Pai. Tantas histórias, aprendizado e alegria. Louvo a Deus pela vida do reverendo Jorge, pelo que significou na minha vida, né? E muita alegria também para mim, especialmente saber que essa igreja que tão querida do nosso coração está sendo pastoreada pelo pastor Sérgio, que é um irmão do coração, de verdade mesmo. Nós temos caminhado juntos desde que nos conhecemos e tem sido uma bênção para a minha vida e para a minha família. E saber que o pastor Sérgio, junto com o pastor Alberto, junto com o conselho dessa igreja, com os líderes, tem a responsabilidade de pastorear e guiar esta igreja com fidelidade, com diligência para a glória do nosso Deus. Também agradecer ao conselho por esse convite e que alegria e que privilégio e que responsabilidade estar com vocês. Também rever, né, rostos queridos. O tempo parece que não tem judiado não, né? Graças a Deus, né? E ver rostos de pessoas tão queridas e tão amadas e inesquecível tempo de compartilhar com vocês. Deus é tão bom. A graça de Deus é melhor do que a própria vida que nós temos. Bom, trago um abraço da Igreja Presbiteriana Cristo Me Pastor, o pastor Sérgio mencionou, o presbítero Fernando esteve lá com a Juliana, né? Conheceu a nossa igreja lá, que alegria grande. Igreja que vem crescendo pela graça de Deus, plantando igrejas. Hoje nós temos 5 serviços, uma equipe pastoral trabalhando e o pastor está aqui. Mas graças a Deus nós estamos aqui para celebrar com vocês, irmãos. Celebrar com vocês. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. Eu tenho aqui uma versão diferente a que vocês têm utilizado. Algum problema, pastor? Atualizada, né? 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Esse é um texto conhecido da palavra de Deus. É o momento em que o profeta Elias, um dos homens mais usados por Deus, que tinha uma intimidade com Deus, uma relação muito próxima com o Senhor, passa um momento de uma crise, provação, angústia, tristeza. E a gente entende que essas crises também são oportunidades para aprender coisas preciosas para a nossa vida, como tem sido conosco, na nossa caminhada. Um momento logo depois em que o profeta Elias é utilizado por Deus e vence os 450 profetas de Baal, publicamente honrado. E logo depois, ele está talvez em um dos momentos de mais fraqueza, debilidade da sua vida, do seu ministério. Isso também nos mostra a nossa condição. E a Bíblia, a palavra de Deus, não esconde as debilidades, as fraquezas dos seus principais líderes. Por isso que ela é a palavra de Deus. E está aqui, registrada, inspirada, infalível, inerrante, para a nossa edificação e para a glória do próprio Deus. Então, quais são os ensinos que nós podemos trazer deste texto? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, desde o versículo 1, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta,
Toma agora, ó Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e ele disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que ele veio a palavra do Senhor, ele disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, saí, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz, ele disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe na edificação, na compreensão, na aplicação da sua palavra no nosso coração, nesta manhã. Queridos, em 1992, as Olimpíadas de Barcelona, há uma história muito conhecida, Derek Redmond, que era um velocista, 400 metros, um britânico favorito a ganhar a prova dos 400 metros. Ele se havia preparado para isso. E no dia da prova, com muitas expectativas, quando dão a largada, ele fazendo toda a performance que o estava levando ao primeiro lugar. Logo na metade da prova, ele sente uma dor terrível e tem um estiramento. E cai no meio da prova, de dor, chorando, mistura de dor e frustração, porque uma situação como essa para um atleta profissional é talvez 4 anos mais, né? E de repente no meio da torcida, do estádio lá onde acontecia aquela prova, uma pessoa foi descendo e passando por todo mundo, estavam as pessoas da segurança, ele tentando entrar e acabou entrando, a polícia tentou impedi-lo, ele disse, não, é o meu filho. E era o seu pai. O pai entra na pista, se coloca do lado do seu filho, abraça o seu filho que chora no seu ombro e diz, filho, você não precisa fazer isso. Porque ele diz, pai, eu preciso terminar a caminhada. Então o pai fala, vamos fazer isso juntos. Então, abraçado com o pai e com uma perna só, ele chega na linha de chegada. Essa história, ela representa um pouco da nossa vida cristã. Às vezes nos preparamos, estamos numa caminhada, e existem coisas que nós não podemos controlar. Sofrimento, situações adversas, más notícias, diagnósticos ruins, luto, perda de trabalho,
os nossos próprios pecados por causa da nossa natureza caída. Fracassamos muitas vezes e caímos, e choramos, e sofremos. Mas o nosso Pai, que se coloca ao lado, através do seu Filho Jesus, Ele nos toma pelo braço e nos leva até o final da linha. E a chegada é segura, não por causa da nossa performance, não por causa do nosso esforço, mas por quem está do nosso lado. Porque o Senhor caminha conosco. Na nossa vida não é diferente. Nós passamos por isso. Momentos de angústia, de dor, de sofrimento, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor prometeu que Ele estaria do nosso lado todos os dias, até o fim, por toda a eternidade. O texto que nós lemos aqui conta a história de Elias, um dos maiores profetas da história de Israel. Mas um dos maiores profetas que no momento, depois de um triunfo público, de ser honrado publicamente, em que as pessoas gritavam, só o Senhor é Deus, inclusive o significado do seu nome, Elias, é isso. O Senhor é Deus, ou só o Senhor é Deus. Agora, depois dessa vitória tremenda, em que o nome do Senhor é honrado, em que Ele também é reconhecido como profeta do Senhor, Acabe, o rei, faz saber a Jezabel, que era uma mulher muito má, tudo o que tinha acontecido. E Elias recebe uma ameaça de Jezabel. E ele tem medo. E ele foge. Engraçado, né? Enfrenta 450 homens e tem medo de uma mulher. Isso às vezes acontece nas nossas casas, talvez, né? Os maridos aí. Mas isso também mostra a nossa vulnerabilidade, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, a nossa dependência. As Escrituras dizem que Jezabel mandou um mensageiro Elias dizendo: em 24 horas eu vou ter a sua cabeça. Eu vou te matar. E vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com os profetas de Baal. Versículo 3 diz que ele teve medo e se levantou para salvar a sua vida. E foi até Berseba, que é em Judá, e deixou ali o seu moço, Geazi, que caminhava com ele. E aqui nós começamos a aprender algumas coisas. A primeira lição, o primeiro ensino que nós tiramos desse texto, que nós precisamos entender, é que nós necessitamos reconhecer quem nós somos. Quem nós somos de verdade. A nossa natureza. Porque nesse momento aqui nós vemos um homem corajoso, vitorioso, um homem temente a Deus, um homem usado por Deus, um homem que ora e Deus escuta a oração e não chove, um homem que tem intimidade com Deus, que talvez nenhum de nós aqui tenha a intimidade que ele teve com Deus e nunca vamos chegar a ter, agora está com medo. E ele dá alguns sintomas de um cansaço, de uma tristeza, está deprimido, ele está enfrentando angústia. E existem momentos na nossa vida que nós somos tomados por esses sentimentos e nós não sabemos o que fazer. E muitas vezes tomamos más decisões. Deveríamos correr para os braços do Senhor e muitas vezes fugimos do Senhor. E queremos pegar alguns atalhos. Aqui percebemos algumas coisas em Elias. Primeiro, Elias quer ficar sozinho. Ele deixa o moço dele em Berseba. Em momentos na nossa vida que a gente quer ficar sozinho. E tem momentos que são importantes. Momentos que nós estamos em oração. Momentos que nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, nos colocamos de joelho diante do Senhor, abrimos o nosso coração. Isso é importante para a vida cristã. Mas não é esse o momento que Elias está vivendo. É uma solidão.
É uma tristeza profunda. E às vezes, muitas pessoas reagem dessa maneira. Quero ficar sozinho, não quero falar com ninguém. Vou me trancar dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Não quero ver ninguém, não quero falar sobre isso. E isso é uma fuga. Ora, quem nunca passou por isso aqui? O texto continua dizendo que ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, se assentou debaixo do zimbro e pediu para si a morte. Primeiro, o texto diz que ele teve medo e fugiu. Depois, que ele quis ficar sozinho. Depois, que ele desejou a própria morte. 3 dias atrás eu estava falando com um pastor de uma igreja grande do sul do Brasil. E ele estava tão colapsado que ele entrou no apartamento dele, fechou todas as luzes, apagou todas as luzes e tomou todos os remédios que tinha na casa. Tentou contra a sua própria vida. Pastor, com o ministério abençoado, uma igreja crescendo, mas uma pressão tão grande sobre ele. Essas coisas passamos todos nós, mas como nós reagimos a elas? Elias, Moisés, homens de Deus, chegaram diante do Senhor e falaram: Senhor, eu já não quero mais viver. A tristeza era tão grande, o esgotamento era tão grande, a angústia era tão grande, que não conseguiam ver. E a primeira pergunta que nós fazemos hoje para você e para mim: o que nós deveríamos estar vendo e não conseguimos ver? Ora, os discípulos a caminho de Emaús, era domingo, e eles estavam vivendo como se fosse sexta-feira. Cristo já tinha ressuscitado, caminhando entre eles, e eles estão pelo caminho chorando e sofrendo. Porque nós precisamos aprender a fazer uma distinção entre sentimento e realidade. O que nós sentimos não é o que governa e guia a nossa fé. Não deveria ser. Nós não agimos, nós não vivemos pelo que nós sentimos, senão pelo que cremos. Porque o sentimento vai dizer: Jesus está morto, mas a realidade é que ele ressuscitou e caminha com os discípulos na tristeza deles. O salmista no Salmo 42 fala: Senhor, por que o Senhor se esqueceu de mim? Sentimento. Mas ele mesmo diz: durante o dia a tua misericórdia está comigo, e durante a noite o louvor do Senhor nos meus lábios. Essa é a realidade. O sentimento fala: Deus não me ama, as minhas orações não são escutadas. Sentimento. Isso não é a realidade. Não é a realidade. E agora Elias está dizendo: Senhor, basta, eu não aguento mais. Tira a minha vida. Momentos de extrema angústia. Extrema angústia. E continua. O versículo 5 diz que ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Não quer fazer nada, quer dormir. O sono da fuga, como Jonas, como muitos, querem dormir para fugir da realidade. Diz o texto que ele não comia, não queria comer. O que esse texto mostra para mim e para você? Que somos limitados. Até o profeta Elias, que somos fracos, que não podemos, que sozinhos não somos capazes. Que no final do dia, quando a coisa aperta, nós não temos as respostas. E que se dependesse de nós, o nosso fim era esse: Senhor, basta. Tira a minha vida. Se Deus, o nosso Deus, levantasse a mão de cima da nossa cabeça, 1 segundo, estamos perdidos.
Somos capazes de fazer as piores coisas do mundo. Somos sustentados pela poderosa mão de Deus. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos protege. Essa é a primeira parte. Quem nós somos. E as crises são oportunidades para reconhecer quem somos, mas também para reconhecer quem Deus é. O texto diz no versículo 5 que quando Elias se deita, dorme debaixo do zimbro, vem um anjo do Senhor e lhe disse: levanta-te e come. Olha, o que nós estamos vendo aqui? Um Deus presente. Um Deus que conhece as nossas necessidades. Um Deus que nos visita nas nossas fraquezas. Um Deus que nos alimenta. Um Deus que tem paciência conosco. Quando a nossa visão está muito ensimesmada, quando nós não conseguimos ver, e pensamos que estamos sozinhos, e pensamos que tudo depende de nós, nós precisamos lembrar que servimos a um Deus fiel, que manda um anjo para alimentar Elias. Elias, come. Você precisa comer. Olha, quando Jesus ressuscita aquela menina, quando ele diz, Talitá cumi, levanta e anda, está todo mundo lá vendo a menina que estava morta ressuscitando, e Jesus diz, dê comida para a menina. Olha as coisas que ele pensa. Ela precisa comer. Um Deus que conhece todas as nossas necessidades espirituais, emocionais, fisiológicas. Um Deus que trata do homem como um todo. Quantas vezes Deus enviou anjos na nossa vida para dizer, come, levanta, sai dessa tristeza, porque a vida não acabou. E Elias olha e vê junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa, uma botija da água, padaria celestial, uma coisa extraordinária. Imagina esse pão ali, preparado. Come. Providência de Deus. Deus fiel. Versículo 6 diz que ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Outra vez. Versículo 7 diz que voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Outra vez, o anjo do Senhor vem para alimentá-lo. Imagina que se Deus nos deixasse por nossa própria conta, o pior castigo que nós poderíamos receber é seguir, andar conforme os desejos do nosso próprio coração. Mas Deus tem paciência conosco. Outra vez, vem o anjo do Senhor e diz, levanta e come. Levantou-se, pois, versículo 8, comeu, bebeu, com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites até o Horebe, um monte de Deus, muito provavelmente no lugar onde Moisés teve aquela experiência em que ele pede para ver a glória de Deus, e Deus protege Moisés dele mesmo. Muito provável que seja no mesmo lugar. E ali entrou numa caverna. O que Elias está fazendo numa caverna? Por que ele entrou ali? Não obstante, Deus enviando o anjo para alimentar, para dizer para ele, levanta, vai. Quantas e quantas vezes nós procuramos covas, cavernas, para fugir, para nos esconder, para fugir da nossa responsabilidade. Quando nós não estamos atendendo à vocação que Deus nos deu, no desenvolvimento dos nossos dons e talentos. A tristeza nos supera, a angústia nos supera, a ansiedade, essas coisas vêm sobre nós e o que nós queremos? Esconder. Como fez Jonas. Ele pensava que podia se esconder de Deus.
usou os recursos que Deus tinha dado para ele para fugir de Deus. E vai lá para o porão. Depois ele está lá no ventre de um peixe. O capítulo 2 de Jonas, não tem nenhuma palavra de Jonas. Só uma recompilação de salmos e oração. Deus estava ali. Como Deus é paciente conosco. Eu poderia fazer assim, vou fulminar, vou acabar. Quantas e quantas vezes Ele tem mostrado que Ele é Deus fiel e que caminha conosco. Ele é o nosso bom pastor que nos leva junto às águas de descanso, às águas tranquilas. Nós devemos confiar mais nele, no provedor, do que na provisão. Deus manda um anjo uma vez. Deus manda um anjo a segunda vez. E a terceira vez ele vai. Ele mesmo. E faz uma pergunta retórica a Elias. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Essa é uma pergunta que você e eu temos que responder. Estamos fazendo o que Deus quer e estamos no lugar que Deus quer que estejamos? Esse é o terceiro ensino que esse texto nos entrega. Estamos no centro da vontade de Deus? Existem lugares que nós não queremos estar, mas devemos. Vemos, por exemplo, em Lucas capítulo 22, Jesus onisciente, sendo Deus, conhece o fim desde o começo. Ele sabia que ele seria preso, sabia que seria levado para a cruz. E a Bíblia diz que chegou um momento, a sua alma está angustiada, e Jesus foi para um lugar de costume, o jardim do Getsêmani. Se Jesus quisesse fugir da vontade do Pai, ele nunca iria para um lugar de costume. Ele foi para ser preso, como disse Paulo, como ovelha para o matadouro. Qual o propósito de Deus para a nossa vida? Estamos servindo aos propósitos de Deus? Estamos onde Deus quer que estejamos. Deus fala para Elias: o que você está fazendo na caverna? Eu quero você em cima do monte. O que você está fazendo aqui, olhando só para o escuro, sem ver o que está acontecendo? Eu te chamei para ser profeta, para ver novos horizontes, para profetizar. Como Abraão, que está triste porque já está avançado em idade e não tem um filho, está dentro da sua tenda, e a Bíblia diz que Deus o conduziu para fora. Olha para o céu, veja as estrelas, assim será a sua descendência. Nós precisamos entender que somos parte de algo muito maior que Deus está fazendo, e isso não é sobre nós, não é minha história. Eu não sou o centro das atenções. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus para a glória de Deus. E eu preciso entender isso. A minha vida tem um propósito. Que fazes aqui, Elias? Senhor, eu tenho sido fiel. Eu tenho sido zeloso. Mas eu estou só. Todos os profetas foram mortos. Agora estão querendo tirar a minha vida. Israel te abandonou, quebrou a aliança. Senhor, não aguento mais, eu estou sozinho. E a nossa visão é limitada. Míope. Porque nós só vemos o que os olhos materiais veem. Quando nós comemos, damos graças a Deus pelo alimento. Nós temos que ver além do que os olhos materiais estão vendo. Nós temos que ver a fidelidade de um Deus que nos sustenta a cada dia com a refeição, com o ar, com a casa, com a família, com a igreja. Tantas bênçãos Deus nos dá e nós não vemos. E estamos reclamando.
frustrados, tristes. Eu estou sozinho. E Deus vai falar para ela assim: só em Israel eu tenho 7.000 que não se dobraram diante dos ídolos. Você não está sozinho. Então muitas vezes a nossa percepção está equivocada. Nós vemos uma parte da foto, quando dá um zoom, só aquela parte. E Deus vê toda a foto. Conhece cada um dos nossos dias. Todas as coisas. Deus tem um propósito para a nossa vida. Versículo 11 diz assim: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eu quero você aí. Quero você em cima. Sai dessa caverna. Deus fala com ele: o que você está fazendo aí? E o Senhor diz no versículo 15: vai, volta ao teu caminho. Quantas vezes nós queremos fugir do caminho de Deus para a nossa vida? Quantas vezes nós fabricamos próprios caminhos, um percurso que não é o de Deus? E a restauração, o arrependimento também se concretiza em retornar para o caminho que Deus quer que estejamos. Não foi o que Deus diz para a igreja de Éfeso, em Apocalipse? Retorna às primeiras obras. Faz as primeiras obras. Volta para o caminho. Talvez você esteja procurando uma coisa diferente para a sua vida. Volta para Deus. Serve o Senhor. Pergunte ao Senhor: Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? Os dons, os talentos que o Senhor entregou nas minhas mãos. Eu quero te servir até a morte, Senhor. Com tudo que tenho, com todas as minhas faculdades, eu quero te servir, Senhor. E o Senhor disse: volta para o caminho. Vai para o deserto de Damasco. Unge Azael, rei da Síria. Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel. Eliseu, profeta em teu lugar. Cumpre a tua vocação. Faz o que eu te chamei para fazer. Sai da caverna. Sobe o monte. Veja os novos horizontes. Vai servir o Senhor. Vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não importa a sua idade. Não importa a sua idade. Deus tem um propósito para a sua vida. Eu fui na formatura de um presbítero da minha igreja, do seminário, com 70 anos de idade. Ele se formou no seminário, aposentado, se formou para ser um melhor presbítero, para ensinar melhor, para servir melhor o Senhor. Não importa a idade que nós temos. O que Deus te chamou para fazer? Qual o chamado de Deus para a sua vida? Às vezes, as crises mostram quem somos. Nossa fraqueza, as nossas debilidades, medo, fugimos, queremos estar sozinhos, só queremos dormir, não queremos comer, pedimos a morte. Mas também as crises mostram o Deus que nós servimos, que vem até nós e que nos dá comida, que nos levanta e que faz essa pergunta de reorientação. O que você está fazendo aqui? Pedro, o que você está fazendo aqui? Por que você voltou a pescar? Você me ama, Pedro? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Vai fazer o que eu te chamei para fazer. Haja o que houver. Chamados para viver ou morrer. Não por uma causa qualquer, mas para obedecer à vontade de Deus. Poucos meses eu estava na Ucrânia, no meio da guerra, preparando-me para pregar na igreja batista. Rússia manda 6 mísseis para a cidade onde nós estávamos. Os mísseis estão chegando e a gente não sabe se vai ter culto ou não. 1 minuto antes do culto, o sistema aéreo ucraniano derruba os mísseis que chegariam para aquela cidade. Eu chego numa igreja batista para pregar. Tem mais de 30 viúvas da guerra,
soldados mutilados, sentados no primeiro banco. E eu falando, Deus, o que eu vou falar para esse povo aqui? Que está no meio de uma guerra, que nós não sabemos o que é uma guerra. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi a palavra de Apocalipse capítulo 4. A mensagem do trono. Deus está no trono e Ele reina. Nada do que acontece foge do controle de Deus. Ele é o rei do universo. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu confio nele. Eu descanso nele. Sai da caverna, Elias. E algumas aplicações para terminar aqui. Nós somos fracos. Mas na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando somos fracos, aí que somos fortes. A nossa força é nada. A nossa capacidade não é suficiente. Precisamos depender totalmente de Deus para enfrentar as crises da vida. E as crises são grandes oportunidades. Não se desespere. Avalie sua vida hoje. O lugar, o ministério. Pergunte ao Senhor em oração se você está onde Deus quer que você esteja. Se você está cumprindo a missão que Ele te deu. E não esqueça jamais que Ele nunca te abandonará. Mesmo nos momentos mais difíceis, lá na caverna Ele vai te buscar. Deus tem um chamado para a sua vida. Não se esqueça que Ele tem um propósito para a sua vida. E não podemos esquecer daquele que é perfeito. Estava exatamente no lugar que deveria estar. Para dizer, tetelestai. A dívida está pagada. Aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim. A nossa caminhada. O Senhor Jesus Cristo está do nosso lado. O nosso Redentor sofreu para que você e eu tivéssemos paz. Obedeceu à vontade perfeita do Pai para que você e eu tivéssemos vida e vida abundante em todo o tempo. E Ele caminha conosco de noite, de dia, de madrugada, 24 horas, nas nossas limitações. O Senhor Deus, em Cristo Jesus, está presente na nossa vida. Ele é Emmanuel, ou Emanuel, Deus conosco. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.